Alisson, sou professor de História, historiador, formado pela UFJF, e vim aqui falar um pouquinho a respeito deste importante documentário que está sendo realizado em nossa cidade. Nesse documentário, de uma história contada pelo nosso próprio povo, pessoas que vivenciaram ou que escutaram, seja seus pais, seus avós, falarem de figuras emblemáticas, acontecimentos históricos do nosso município. Nosso município é um município muito rico. Eu gosto de falar com os meus alunos e ex-alunos que não é só Mariana, Ouro Preto que é uma cidade histórica. A nossa cidade também é uma cidade histórica, nós também temos nossa história. Se vocês pararem para pensar, as primeiras notícias que se tem sobre formação do nosso município ou de povoados da nossa região datam de 1825. Ela coincide com a fase de formação do Império do Brasil. E se vocês notarem, a nossa principal tradição de fé católica no município, ela é representada no município desde 1860. Nós vamos ter pessoas narrando essa importância religiosa, nós vamos ter pessoas narrando trajetórias importantes como da nossa corporação musical e etc. Eu sempre gosto de comentar com as pessoas que a cultura, né, do seu povo é o seu principal patrimônio. Então, preservá-lo é um dever de todos nós. Hoje, esse documentário ele é de suma importância para que gerações futuras possam entender um pouquinho do que já se passou na história de nossa cidade. Uma história contada por aqueles que viveram. Darcy de Oliveira Costa, a idade 92 anos. Eu tinha um alto-falante ali, que eu tinha um comércio assim, que ligava o alto-falante e eles ficavam uma turma até tarde ouvindo música. Eu ligava no rádio, no alto-falante aí, eles ficavam ouvindo música aí. Chegou a televisão, abria a porta, a janela e deixa o pessoal assistir. Olha, a antena era naquele alto pasto, atravessava o fio aqui, passava debaixo da fiação da luz, colocar para funcionar. E aí dava aquele chuvisco. Hoje a televisão, parece que está assim pessoalmente, né? Então dava aquele chuvisco e eu procurando uma coisa para melhorar. E depois veio a televisão uma coisa, e o pessoal foi comprando televisão. O cinema, pensei hoje, precisa ter um cinema aqui, pensar que não tem nada de diversão nenhuma. Então eu consegui comprar uma máquina, né? E ia Juiz de Fora, alugava o filme, despachava pelo trem de ferro até Oliveira Fortes. E até um cara de uma loja que carregava, ele está vivo ainda. Pegava uma loja que vinha no trem de ferro, chegava em Oliveira Fortes, 4 horas, 5 horas, não tinha horário certo não. Ela era molequezinha, ela buscava mala de filme, costumava atrasar, o pessoal ficava naquela ansiedade, não vai ter cinema ou não vai. Aí chegava, tinha um casarão grande ali em cima, fiz um casarão que tinha ali. Aí funcionou muito tempo no cinema. Depois foi indo, não vou mexer com isso mais não. Aí foi surgindo as televisões aqui e dali, ninguém. O cinema superlotava de gente. O Cine União. Eu, graças a Deus, procurei sempre trabalhar para o município. Desde pequeno, eu só quero ajudar o município. Uma pessoa que era vereador, representando aqui o município, falou comigo, Darcy, mas se para esses aqui vão passar a cidade. Só beleza, né? Então me chamava João de Souza Aguilar Doce. E o outro coronel Francisco Homem da Rocha. Eles procuraram trabalhar para emancipar. Foi emancipado e foi meio procurar a gente melhorar. Guaraci Laureano de Oliveira.
70 anos. Quando eu entrei na banda aqui, na época, era o maestro que regia a banda aqui, ele chamava Geraldo Correia, que era Lolo, que dele era Lolo. Depois disso, ele passou a regência para o outro senhor, que é Nelson da Silva Lisboa. Aí pegou a banda, aí depois ele faleceu, ele ficou 60 anos de banda que ele tem, faleceu. Aí depois eu continuei na banda até hoje. 1984. Aí dessa data eu fiquei e estou quieto aí até hoje. De 84 a 2024. 40 anos de banda. Toda festa a gente vem dando força para eles, jubileu. Eu toco em jubileu, às vezes é aniversário da cidade, a banda toca. Todo aniversário que tem na cidade, a banda toca. Outros eventos que se chamam para tocar, a banda vai e toca. Maria José Malta Lisboa. Nasci em Paiva, de Paiva vim para aqui. E aqui eu me casei, né? Nelson da Silva Lisboa. Ele morava aqui também, casei aqui. Então, hoje eu estou com 85, né? 89? É isso aí. 85 anos. Ele toda a vida gostou muito de música, né? Gostava de fazer baile. Eu só sei que ele fazia baile nas casas, ele era muito assim, gostava muito de festa. Se tivesse uma festa em Formoso, Tabuleiro, Rio Pombo, todo lugar, ele arrumava um jeito de ir, ele gostava muito. Então, aí quando surgiu, né, a fundação da banda, ele foi o primeiro, com 22 anos, foi o primeiro a participar, né, entrou com 22 anos. Cônigo, Domingos Nadir e João de Souza Aguilar Dulce muito se esforçaram para a fundação da Corporação Musical Santa Cecília. A Corporação Musical Santa Cecília foi fundada em uma reunião na Casa Paroquial de Aracitaba em 17 de abril de 1955, onde o Nelson integrou-se como músico aos 22 anos, sendo nessa ocasião como maestro Francisco Moreno. Em 7 de setembro de 1984, a corporação foi reinaugurada, tendo como maestro Geraldo Correia Roupa. A partir de 1992, entrou como maestro o músico Nelson da Silva Lisboa, que ficou 52 anos na corporação, sendo 25 anos como maestro. Por motivo de saúde, afastou-se em 2017. Ele teve a alegria de fazerem parte na corporação com ele sua neta Paula e seu filho Renê, que gosta muito de música, onde fez vários arranjos musicais e também compôs dobrados. Inclusive, um dobrado ele quis dedicar a mim, o dobrado Malta, que esse dobrado eles tocam muito aí na banda. O dobrado Malta, porque por mim. A corporação participa de eventos religiosos e encontros de bandas em várias cidades. Também promove encontros de banda aqui em Aracitaba. Durante o dia, ele tomava lição, enquanto eles não sabiam tudo assim, eles não pegavam o instrumento. Ele passava a parte das aulas, depois cantava as notas, né? Era um processo. Até pegar o instrumento era... Ao dia que ele não podia atender, eu falava com os meninos, vem cá que eu vou tomar lição. Aqui mesmo eu tomava lição. Mas eu dava toda a opinião para ele e estava por dentro de tudo enquanto é música. Qualquer música que eu queria, assim, que eu quisesse que colocasse, eu falava, não, coloca essa. Aí eu falava com meu filho, Renê, falava assim, tira essa música é bonita. Aí meu filho sempre tirou e passava, né, na pinta.
A banda era como se fosse o quarto filho deles, né? Era um carinho muito grande. Eu como era se fosse assim, muito a mamãe e o invocada, papai da né? banda mesmo. E na hora do ensaio, como é que era? Tinha os ensaios, né? Na hora do ensaio eu sentava, tinha meu lugar já de sentar, ficava lá o tempo todo no ensaio. E fiquei como madrinha da banda, me puseram lá como madrinha da banda, isso foi a formação deles lá, né? Enquanto ele estava lá, eu fui madrinha da banda, uma homenagem, né, que fizeram, madrinha da banda. Todo lugar que a banda ia, eu estava ali, junto. Sabe quantos músicos participaram com ele? 147. Mas muitas. Essas músicas que você vê hoje, Cristiane, Luísa Célia, tudo foi da Marcília, a prefeita, tudo foi da banda. Fez parte com ele. Então ele chamava mesmo, né? Tinha muita. Então a gente foi muito feliz, foi muito bom, foi um tempo muito bom. Quando era encontro de banda, ele falava assim, ó, amanhã você arruma café, hein? Porque de manhã, antes de sair, eles vêm tomar café. Pode perguntar isso aos músicos lá. Antes de sair, eles vão vir tomar café. É o lanche também, né, Lu? É o lanche também. Por exemplo, teve uma festa aqui, ó, arruma aí que os meninos vão repartir para eles depois que chegar aqui, eles já vão fazer o lanche. Tipo assim, independente do que fosse qualquer coisa que fizesse fizesse, procissão, encontro de banda, aí no final ganhava fichinha acho que só tinha Renilde nessa época. pra tirar um hambúrguer e um ginga, tipo uma premiação. Aí se tinha 3, 4 em cada casa, não, dá para eles também, dava 3, 4 para poder todos fazer junto. Então, isso aqui, você já fez ou você já passou? Eu gostava que eu escrevesse aqui atrás. Vale um hambúrguer e um ginga. Eu nem sei o que é ginga. Aí eu só sei ginga. É porque é uma garrafinha, não é? Aí eu só sei que isso aqui tem uma quantidade muito grande. Que eu fazia porque falava assim, ó, vai prevenindo, porque vai ter festa. Era aquela coisa, você sabe disso, os músicos. Então tudo isso fica na história, né? Ele era dedicado à música. Tinha aquele prazer. E gostava que os músicos ficassem tudo em ordem, sabe? Em ordem, tudo. Começar de tudo, não vou nem falar, tudo. Ordem mesmo, geral. Oi, meu nome é Paula, eu tenho 24 anos. Eu fui criada assim nos fundos da casa deles e era assim, um presente, né? Eu vivi esse tempo todo com eles assim, vendo as briguinhas deles de perto, era muito engraçado assim, os jeitos deles eram muito diferentes, né? Eu falo demais e ele não falava. Ele é mais sistemático e ela é faladeira. E aí foi ótimo, né? Ver esse amor. Acho que o amor que ele teve das coisas da vida dele, a gente foi pegando isso pra gente também, né? Da banda, no que eu comentei, né? Da fotografia. É isso. Ele foi um companheiro muito bom, muito presente e um chefe de família muito bom. Meu nome é Anderson, eu sou aqui de Arestava, natural daqui, nasci, criei aqui. E assim, muitas coisas, entendeu, me chamam a atenção na cidade. Mas uma coisa tem me inculcado a minha cabeça. O porquê do nome Arestava. Quem deu essa ideia, por que surgiu esse nome. Infelizmente, a gente não achou registros oficiais do porquê do nome. Mas conta-se, os antigos contam aqui pra gente, que esse nome, entendeu, foi criado através de uma índia que morava aqui, chamada Araci. Outros já falam que esse nome é de origem tupi-guarani, onde Taba significa morada e Araci lua. Daí o significado do nome de Arestava ser morada da lua. Aqui, antigamente, era Bonfim do Pomba, né, por se tratar de ser um distrito de Rio Pomba. Depois mudou-se o distrito para Santos Dumont, né, antiga Palmira. Aí chamou-se de Bonfim de Palmira. Como Santos Dumont também mudou de nome para Santos Dumont, aí ficou sendo Bonfim de Santos Dumont. Depois, entendeu, com o passar do tempo, passou-se a se chamar Belmonte. Explicando um pouco, entendeu, do porquê do nome Bonfim, né, que tinha aqui, é por conta da imagem do Senhor do Bonfim, entendeu, que aqui existe na nossa matriz. Segundo constam, assim, relatos
entendeu? Dos mais antigos aqui da cidade, essa imagem foi trazida de Portugal pelo Barão de Montes Claros, entendeu? Que aqui residiu, entendeu? Por isso daí o nome de Bonfim e também pelo fato também do Senhor do Bonfim ser o padroeiro oficial aqui do nosso município. Aí veio a emancipação política, todo o processo, aí se tornou Arastava igual é hoje. Nesse dia, um cidadão daqui chamado Mauro Fernandes, ele teve a brilhante ideia de plantar aqui no nosso jardim municipal uma árvore de pau-brasil, entendeu? Que era o símbolo, entendeu? Do Império. Inclusive, entendeu? Essa árvore também deu nome ao nosso país, entendeu? Brasil hoje. E sim, foi muito feliz ele nessa questão, entendeu? Está aqui a árvore, entendeu? Plantada por ele e pela família dele, entendeu? Ele, como era uma pessoa muito ativa aqui na comunidade, entendeu? Resolveu plantar essa árvore em homenagem ao Brasil, entendeu? Os 500 anos do Brasil na época. E tá aí até hoje, entendeu? Um legado que fica pra gente não esquecer, não só do nosso passado, como do nosso município e também lembrar das origens do Brasil. Adélia Martins de Toledo, 87 anos. Professora municipal da Escola Municipal Coronel Francisco Homem. Nós paramos aqui, tinha ex-aluno meu ali, o Valdir, eu vi ele, e eles vêm me abraçar. Eles vêm me abraçar, todos os meus alunos, meus ex-alunos, vêm me abraçar. Ô, dona Adélia, que saudade, que saudade. Aí eu falo assim, meu filho, mas eu fui brava, eu fui exigente. Eu sei disso. Filhos meus foram alunos meus. Depois, para tirar o ginásio, tinha de ir para Santos Dumont, chamava ginásio. Tinha que fazer o ginásio, depois que queria ser professor, ia ser. E aí por diante. Ai. O Senhor do Bonfim é o padroeiro daqui. Coisa que a minha avó falava. A minha avó contava na casa do Senhor do Bonfim. Então, Aracitaba, o padroeiro daqui, toda a vida foi Senhor do Bonfim, pelo que eu conheço até hoje. Meu nome é Agnello Sade Júnior, sou advogado. Era o ano de 2011, 2012, que faria 50 anos de emancipação política no ano de 2013. A partir dessa perspectiva, eu comecei a fazer algumas pesquisas, né? Mas a base documental era muito restrita, né? Tinha os documentos históricos de emancipação, né, que eu tive acesso nos arquivos da prefeitura. À época, eu solicitei à Câmara Municipal algumas informações, também forneceu a base documental. O cartório eleitoral de Santos Dumont também me facultou uma série de documentos para que fosse montado o histórico político-administrativo, né? Então nós montamos, a partir desse espectro de documentos, a história, né, da emancipação até aquela época, né, com a relação dos prefeitos, uma pequena biografia, né, data de nascimento, origem e aquilo que tinha condições de ser localizado em termos do que cada gestão efetivamente conseguiu realizar naquele momento. Quando a gente se propõe a fazer esse tipo de trabalho registrado, já se passaram aí 11 anos, né? E agora talvez ele está servindo de base para algumas outras coisas. Já fui procurado, inclusive, na época aí de um desfile de 7 de setembro, né? O carinho pela cidade, a necessidade de fazer um registro, né? E o apoio de pessoas importantes aí nesse trabalho. Meu nome é Helenice Pedrosa de Oliveira, sou filha de Joaquim de Oliveira Costa, conhecido como Senhor Nenzinho de Aracitaba. Ele foi casado com Clotilde Pedrosa de Oliveira, tiveram 5 filhos
meus irmãos Adjalbas, Emilce, Leci, eu, Helenice e Edivaldo. Meu pai foi nascido em Aracitaba, numa fazenda do Engenho, e ele foi muito atuante em Aracitaba para o progresso, para o desenvolvimento, o crescimento de Aracitaba. Até hoje as pessoas lembram dele com muito carinho e é muita satisfação para nós, filhos, né? As pessoas falarem bem do meu pai. Meu pai ele fez parte da Comissão de Emancipação de Aracitaba em 1960. Foi formada uma comissão para emancipar Aracitaba. E teve presidente e ele era vice-presidente da comissão. E nessa comissão foi muito difícil para emancipar Aracitaba. Houve muitas viagens para Belo Horizonte, e meu pai que levava no jipe, eles iam no jipe em Belo Horizonte, e muitas viagens com muita dificuldade, chegava lá com a documentação, né, que o governo pedia, aí sempre faltava alguma coisa. Aí ele voltava à comissão, né, para Aracitaba, organizava mais a documentação que eles pediam, ia novamente a Belo Horizonte, a Juiz de Fora, a Juiz de Santos Dumont, para arrumar a documentação, e eles com muita dificuldade. E no dia depois, 1º de março de 1960, né, que concretizou a emancipação de Aracitaba. Mas foi com muita dificuldade essa emancipação, muitas viagens a Belo Horizonte. E o Coreto também foi uma obra muito boa, muito para Aracitaba, e uma obra também realizada pelo meu pai e um amigo chamado Paulo Carvalho. Eles fizeram o projeto do Coreto, né, que ficou até muito bonito, né? Só que ele não tinha esses detalhes hoje que ele foi modificando, mas ele era de cimento, uma coisa assim. E eles fizeram o projeto e foram até Santos Dumont pedir ajuda ao prefeito da época, né, em 1966, para a construção do Coreto. E o prefeito emprestou, eles falavam emprestado, meu pai falou emprestou, cedeu o funcionário da prefeitura, que eram os pedreiros, para vir construir o Coreto na época. E também foi uma obra, né, realizada pelo meu pai, que ele fez o projeto. Também esse jardim, né, começou a construção da praça, do jardim, em 1966, e também foi obra do meu pai ajudando, que ele participou também das pessoas da ajuda, né, e ele pagava as pessoas para quebrar as pedras. Esse jardim foi feito, a base dele foi tudo feito em pedras, e muitas pessoas quebravam as pedras, né, para fazer a base do jardim todo. Então, outra obra também, graças a Deus, realizada pelo meu pai. Então, através de uma folha, de um papel, né, papel pardo parece, ele, na época existia máquina de escrever, né, então ele registrava, escrevia o nome das pessoas, né, e eles assinavam na frente como recebia o pagamento da quebra das pedras para a construção do jardim. Era assim que era feita a documentação do pagamento de quem trabalhava na obra do jardim. Meu pai também trabalhou também com o transporte, ajudando as pessoas, né, a ir para outro município, outro distrito. Ele tinha um jipe e um caminhão. Nesse caminhão, ele colocava atrás umas tábuas e colocava uma lona por causa do sol e da chuva e levava essas pessoas para Mercedes, Rio Pomba, nas festas, Santos Dumont, até mesmo Congonhas, no Jubileu. Depois disso, ele ele comprou um ônibus, né, que tinha uma linha que chamava Senhor do Bonfim, Viação Senhor do Bonfim, que levava os passageiros de Aracitaba para Santos Dumont. E passava aqui por Barra Mansa, saía em Ponte Preta e saía lá em Santos Dumont, no Corvo do Ouro. Esse era o trajeto que tinha, e com muita dificuldade. Ele também, tem um documento também que eu achei, ele não tinha ainda, né, prefeitura. O que ele fez? Ele pediu o prefeito de Santos Dumont, ele foi lá,
prefeito de Santos Dumont autorizou a ele contratar as pessoas aqui em Aracitaba. Ele punha no caminhão e ia para as estradas, aqui da Barra Mansa até Santos Dumont, para consertar a estrada no tempo chuvoso, né? Porque a estrada ficava muito ruim mesmo. Aí o prefeito de Santos Dumont também autorizava ele contratar as pessoas daqui de Aracitaba para ele arrumar as estradas. Tá? Depois, com o passar do tempo, foi construída a estrada que liga Aracitaba a Oliveira Fortes. E como a estrada pertencia ao DER, né, Departamento de Estrada de Rodagem, ele registrou, ele foi a primeira pessoa, né, de Aracitaba que registrou a linha Viação Senhor do Bonfim para Santos Dumont. Então já tinha outro trajeto. Passava para Oliveira Fortes, lá entrava em Campo Alegre, Boa Sorte, Rio Pinho, Campo Alegre e também saía lá em Córrego do Ouro, em Santos Dumont. No finalzinho era a mesma estrada que chegava lá. Com o passar do tempo, em Oliveira Fortes, tinha uma pessoa também tinha uma linha de ônibus que ia para Mercedes, Santos Dumont. E ele teve que entrar numa concorrência. E ele ganhou essa concorrência. Me lembro que eu era criança, mas eu me lembro disso. Meu pai chegou em casa com a bolsa dele, com a maleta dele, né, e falou assim: Clotildes, ganhei a concorrência, e agora? Aí minha mãe virou e falou assim: arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Aí nós tivemos que comprar novos ônibus, né? Até o próprio empresário de Oliveira Fortes, o que ele fez? Ele perdeu, né? Então já não tinha mais sentido. Ele vendeu os ônibus dele para o meu pai. Meu pai comprar outros ônibus de outra localidade, ele comprou o ônibus dele. Aí a gente fazia a linha Santos Dumont a Mercedes, Aracitaba a Santos Dumont, né? E começou a passar pela estrada que eu te falei, lá de Campo Alegre. Com a compra e o registro no DR, já tivemos acesso a Oliveira Fortes, a essa estrada de Oliveira Fortes para Santos Dumont, que saía lá na BR-040. Aí assim foi a história do meu pai no transporte de Aracitaba. Meu pai também foi comerciante. Ele foi para Rio Pomba, trabalhou com uma família muito importante, que é até primo dele, a família Brasil Moreira. Ficou lá 5 anos. E antes dele ter a linha de ônibus, aí ele retornou a Aracitaba, né? Ele casou com minha mãe, meu avô tinha essa venda, passou essa venda para ele, que é nessa casa onde nós estamos, né? Ele tinha esse comércio que a casa chamava Casa Jastraz, que era aí a família da minha avó, meu pai, minha mãe está nessa foto aí. E a casa chamava Jastraz. Depois ele passou a venda para o meu tio e foi para o transporte. Meu nome é Paulo Melquiades Dornelas, sou natural de Aracitaba, tenho 67 anos, ex-funcionário público municipal, hoje aposentado. Trabalhei 33 anos na prefeitura, na função de carpinteiro, e desenvolvi vários trabalhos, não só na minha área, mas como nos demais. Cheguei até a ser encarregado na prefeitura. Nós tivemos aqui um médico, Dr. Antônio Werneck Magalhães Gomes, homem esse de muita importância na história da cidade. Ele chegou aqui por volta de 1940, por aí, por indicação de um outro amigo, que era aqui da região, chamado Dr. Último de Carvalho, engenheiro, o qual solicitou ele que viesse para Aracitaba, mas ficasse aqui, que antigamente nem era Aracitaba, era Bonfim, ficasse aqui num período de 6 meses, porque ele estava iniciando ainda a sua profissão de médico. E essa recomendação dele não foi muito aceita pelo médico, não, ou melhor, né, pelo povo de Aracitaba, porque o povo o conquistou, fazendo com que ele
ficasse até o fim da sua vida aqui em Aracitaba, aproximadamente 44 anos. E esses 44 anos dele aqui foram muito dedicados, sabe, principalmente as pessoas de baixa renda, pessoas que não tinham condições financeiras para pagar uma consulta, chegavam lá na sua dependência e era atendido da mesma forma, com o mesmo carinho, sabe? E ele era aqui uma pessoa muito querida. E assim foi por muitos e muitos anos, né? Foi um homem também que teve assim, muita importância na nossa história, porque ele também foi um dos emancipadores da cidade, né? Um homem que ajudou muito na emancipação, foi mais uma cabeça, né? Desse grupo de aracitabenses que se dedicaram a isso. A Aracitaba, hoje, só tinha pouquíssimas ruas. Então, um dos detalhes que eles tiveram que fazer na época foram subdividir as ruas. Uma rua colocavam vários nomes, né? Por exemplo, essa principal que nós estamos aqui, ela tem lá Santo Antônio, Coronel Francisco Homem, depois Antônio Campos, Senhor do Bonfim. Então, assim, uma rua foi subdividida porque, na época, para ser emancipado, segundo a história nos diz que tinha que ter um determinado número de ruas. E tudo isso eles fizeram, né, para que aqui se tornasse cidade. Eutália Maria Mendes da Costa. Eu tenho 85 anos. Meu nome é Isabel Cristina, eu sou oficial do cartório da cidade de Aracitaba. Há 36 anos, eu entrei em agosto de 88 e até hoje eu continuo na profissão. Eu entrei substituindo a minha mãe, Eutália Maria Mendes da Costa, em 88. Eu entrei substituindo ela quando ela afastou, porque ela veio de candidata a vereadora nas eleições. Foi em 88. Eu entrei para substituir minha mãe por 3 meses. Eu não tinha intenção de continuar à frente do cartório. Ela pediu que eu substituísse ela por 3 meses. Mas ela não voltou. Aí a minha mãe passou num concurso público, né, mãe? Para servente escolar, onde ela assumiu ela foi para a escola. Coronel Francisco Homem. Aí a minha mãe aposentou do Estado, né? Porque ela trabalhava para o Estado. E veio um concurso público do município, na gestão do senhor Geraldo Mendes da Cruz, que é o Geraldo Arthur. Ela passou no concurso e voltou, veio dar aula, porque ela já tinha dado aula há muitos anos na zona rural de Aracitaba. Aí ela deu aula, foi até quando ela adoeceu, que operou, fez 2 safenas e uma mamária, ela aposentou, mas como professora. Eu saí aqui de madrugada. Saía cedo. 5 horas que eu saí. Chegava 1 hora. Porque, na verdade, antigamente os professores iam a pé para a zona rural, ou a cavalo, né? Porque não tinha carro para levar professor e nem aluno, então era a pé, era longe, era 2 horas a pé que ela andava, eu longe. Saía às 5 horas, porque a aula lá era 7 horas. 7 horas. Aí eu tinha de sair cedo. Minha mãe sumiu no lugar do meu avô, Isaac Januário Mendes. O meu avô foi um dos emancipadores de Aracitaba, ele participou da comissão, ele ajudou na emancipação dessa cidade, Isaac Januário Mendes.
A minha mãe entrou substituindo meu avô como substituta, por motivos de doença. Meu avô aposentou e também ele adoeceu. Em 81, meu avô veio a óbito, em novembro de 81. Ela assumiu o cartório. Esse período que ela assumiu o cartório, meu avô faleceu, minha mãe assumiu, não me lembro o ano, entrou meu tio, Luiz Gonzaga Mendes. Ficou um período, voltou o cartório para minha mãe. Quando ela saiu, eu assumi em 88 e estou até hoje. Eu pegava muitas anotações do meu avô, e onde ele falava do Barão de Montes Claros, que era José Luiz da Silva, me parece, o nome do Barão de Montes Claros. O Barão, ele doou, segundo ele doou essas terras para a igreja Seu do Bonfim. Então a maioria desses terrenos aqui, poucos terrenos são próprios. São poucos que são próprios. A maioria são aforados ao patrimônio do Senhor do Bonfim. O Barão de Montes Claros, ele foi enterrado dentro da igreja, em frente ao altar-mor, à direita, e os restos mortais dele, mais tarde, foi retirado da igreja, mas a princípio ele foi enterrado dentro da igreja, e não me lembro o ano, foi retirado os restos mortais do Barão e levado para o cemitério. E juntamente com o Barão foi enterrado também me parece que é Antônio Campos, que eu não lembro o nome todo, porque ele também foi enterrado dentro da igreja. Ele era dono de plantação de café na Barra Mansa. E é isso que eu sei sobre o Barão de Montes Claros. E a baronesa também, a esposa do Barão, que eu sei do Barão que ele foi enterrado dentro da igreja. E mais tarde foi retirado os restos mortais dele e levado para o cemitério. Nadir Leocádio Melo e Souza, né? Agora a cidade era Arastaba, né? Arastaba, Minas Gerais. Eu fiz 91, 92. Essa baronesa, essa é a mamãe que contava muito. Ela foi muito boa. Aqui em Arastaba tinha o barão e baronesa. Mas ela deu esse espaço que está ali, ó. Esse terreno, deu tudo para a igreja. Minha avó foi a avó de criação dela, o filho Maria das Dores. Mas tinha um luxo com ela, com essa minha avó. Barão e baronesa, e aqui já teve tanta coisa, tinha muito turco que vinha para fora. Aqui mesmo tem turco que ainda. A minha avó fazia doce para esse pessoal para ir afora, tudo. Ela fazia hóstia, assim, ferro à brasa, o fogão lá em casa. Tinha um fogão de lenha, então o ferro esquentado é de lenha, fogão de lenha. Aí fazia as hóstias grandes e depois tinha o ferrinho para cortar as pequenas. Aí fazia as hóstias para as tábuas, para virar fortes, esses lugares que ela fazia. Vinha muitos missionários aqui de fora também, tinha muita missão aqui. O jubileu, nossa, que é muito animado o jubileu. Vinha esses padres lá de fora também. Agora o jubileu também, agora que renovou, né, o jubileu. Agora tá bem bom, bem animado. Eu sou André Colombo, sou historiador de formação, também especialista em gestão de patrimônio cultural, atualmente fazendo mestrado em História da Arte.
E nessa fase da minha pesquisa eu estudo a arte sacra, né, na freguesia de Rio Pomba, não só a arte sacra utilizada na catequese indígena, como também a arte sacra produzida e encomendada pelas irmandades leigas que se estabeleceram nessa região da freguesia de Rio Pomba, né, ao longo do século XVIII. E nesse contexto, né, da freguesia de Rio Pomba do século XVIII que surge, né, o Bonfim do Pomba, algumas vezes aparece na documentação também, como Capela do Bonfim e do Livramento, então sempre associando aqui essa região, né, o nome desses rios, né, dos córregos, enfim, que todos, né, relacionados à freguesia do Pomba. Bonfim surge então dentro desse contexto, né, da freguesia, depois do município de Rio Pomba, né, no período colonial ainda, e vai se desenvolver mais economicamente, já com a economia cafeeira, ao longo do século XIX. No século XIX a gente tem, no início, uma presença, né, muito forte, né, dessa produção de café a partir de uma utilização de mão de obra de escravizados, então grandes fazendas produtoras de café, e com algumas, né, e a partir daí a gente consegue então já perceber as primeiras famílias, identificar as primeiras famílias que vão dar origem a esse núcleo urbano, né, que vai se formar, vai tornar Aracitaba. Ao longo do século XIX vai ter um impulso, né, no desenvolvimento urbano de Aracitaba, principalmente em meados do século XIX, 1850 até 1890, com a atuação de algumas figuras que foi importante aqui, como o Barão de Montes Claros, né, José Luiz de Campos, que vai ser uma figura, um fazendeiro, né, proeminente aqui no lugar, também vereador representando o distrito de Bonfim do Pomba, né, junto à Câmara de Rio Pomba, e lá ele se projeta também, chegando à presidência da Câmara, que é um cargo para o período imperial muito importante, porque ele equivalia ao agente executivo, né, ao que a gente conhece hoje como prefeito. Então ele vai ser uma figura muito importante, vai investir muito nesse lugar, ele vai conseguir atrair muitos investimentos para cá. Um dos mais expressivos talvez seja a contratação do artista sacro Antônio Benedito de Santa Bárbara, ou Mestre Santa Bárbara, como é conhecido, que vivia em Mercês, né, natural de Mariana, mas vivia em Mercês e atuou muito aqui nessa região, Rio Pomba, Tabuleiro, Mercês, e principalmente Aracitaba, onde ainda tem uma boa parte, uma boa referência da obra dele, como os dois altares laterais da igreja, que foram feitos por ele, por encomenda do barão e da baronesa. Assim como as imagens do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores, que são muito típicas também desse período, porque é um período que essas vilas estão se urbanizando, né, depois das fazendas de café que vão enriquecendo essas populações, vão buscar ter aquela cultura da capital, de Ouro Preto, né, onde essas festas religiosas, essas grandes encenações, esse grande teatro sacro acontece. Então essas cidades começam a fazer as suas encenações de Semana Santa, então vão buscar essas imagens mais, imagens de vestir, né, com essas roupas, com cabelo natural, olhos de vidro, para fazer essas encenações, essas celebrações que vão, de certo modo, colocar esses lugares, né, em contato mesmo, né, onde eles buscam ter essa referência de lugares urbanizados, as festas religiosas urbanizadas. E o mestre Santa Bárbara, então, ele vem para cá para produzir esses dois altares, essas duas imagens que são documentadas, né, de autoria dele, mas faz outras também. Ele faz uma imagem de São José de Botas, que é uma imagem importante da produção dele, e uma imagem de Santana. Pelo menos essas quatro a gente tem documentação de que são de autoria dele, embora a documentação de época indique que ele tenha feito outros trabalhos, como algum ajuste na decoração do retábulo mor, que a gente acredita que seja, pela análise da talha, que sejam esses atributos, né, da crucificação de Cristo, né, dentro da iconografia do Senhor do Bonfim, que existem no retábulo mor e que podem ser vistos também, né, em diálogo nos retábulos laterais, nos púlpitos e também no paravento da igreja. Então ele traz algumas dessas referências e acaba remodelando um pouco essa
essa decoração da igreja. E nesse período também que o barão chega então ao cargo de presidente da Câmara, num momento de muita influência junto ao Império, né? Ele tinha um título de baronato e isso facilitava muito essa relação com o Império. Ele consegue recursos junto à Fazenda Imperial para a ampliação da igreja, para essa área, para as obras da ampliação da igreja da nave. Então essa área já de um estilo mais neoclássico, mais do final do século XIX, é um momento que há um investimento de recursos públicos do Império Brasileiro na construção dessa igreja, né? E além das provas documentais, uma das referências que tem desse período são os sinos da igreja com o brasão do Império. Então essa igreja ela acaba ajudando a contar a história de Aracitaba em diversos momentos, que a gente tem um retábulo mor, uma talha neoclássica, com elementos rococó acrescentados posteriormente, porque o mestre Santa Bárbara é um artista que foi criado, né, em oficinas muito ligadas ainda ao movimento, ao estilo rococó, e ele traz então, a igreja já estava sendo edificada numa arquitetura neoclássica, que era mais nova, e ele acaba fazendo aqui intervenções que, dentro da história da arte, da arte por esse viés estilístico, são mais antigos do que a própria igreja. Então ele vai fazer esse movimento contrário. E essa igreja é surpreendente por isso. Ela tem obras mais antigas em um estilo neoclássico, né? E trabalhos até mais novos, mas numa linguagem mais antiga. Então há essa mistura aqui que transformam essa igreja num importante documento mesmo de estudo da história da arte da nossa região.